Deus abençoe, meus irmãos. Vocês estão bem? Vocês estão felizes nesta noite? Pela graça de Deus concedida? Deus abençoe nossos irmãos através da internet. Vocês também estão felizes, meus irmãos, por poder crer numa palavra tão maravilhosa que Deus nos deu aos nossos corações através da mensagem de João. Vamos ler, meus irmãos, nesta noite, Apocalipse, o capítulo 3, Apocalipse, capítulo 3, o versículo 22, Apocalipse 3, o versículo 22. Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Querido Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos nesta hora, Senhor, que o Senhor tome conta deste culto, meu Pai, de tudo que vamos fazer, que já fizemos, que vamos fazer, falar, ouvir, que a direção do Teu Espírito Santo tome controle de cada um de nós. Eu tomo a cada um neste momento sobre a direção do Teu Espírito Santo para a glória de Deus, para que possamos, Senhor, termos um culto humilde, um culto simples, um culto abençoado por Ti, aonde nós podemos ouvir a Tua palavra, Te agradecer por nossas vidas, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, nos ajudado, por mais esse dia de vida, Pai. Estamos aqui para render-lhe graças, Senhor, porque Tu és maravilhoso. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Nesta noite, eu gostaria de falar sobre a voz do Espírito hoje. A voz do Espírito hoje. Sabemos, meus irmãos, que em cada era, em cada tempo, nós vemos em Apocalipse, em cada era, sempre a voz de Deus disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desde a primeira era, em cada era, sempre veio esta voz, dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a coisa mais maravilhosa do mundo é quando nós podemos ouvir a voz do Espírito. Porque em cada era, meus irmãos, Deus está manifestando a sua palavra. E é muito importante nós sermos cuidadosos em podermos ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus. E neste tempo que nós estamos vivendo, sabemos, no tempo de João, que nós ouvimos a voz de Deus. No tempo de Paulo nós ouvimos a voz de Deus, Martim, Irineu, Columba, Lutero, Wesley. Era a voz de Deus
através de Lutero, era a voz de Deus através de Wesley, porque eles traziam a palavra da hora, a palavra que estava cumprindo naquele dia, e por isso vinha a voz de Deus que dizia: aquele que tem ouvidos, quem tem ouvidos ouça, porque Jesus mesmo disse que muitos têm ouvidos, mas não podem ouvir a voz. Eles podem ouvir várias vozes: a voz da política, a voz do mundo, a voz da mulher, a voz do pecado, e não conseguem ouvir a voz do Espírito, a voz de Deus, a palavra que está cumprindo no dia que você vive. Nós vamos chegar lá, irmãos, nós vamos chegar neste entendimento, naquilo que Deus quer falar para nós hoje, a voz do Espírito hoje. Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. O irmão Brana chega ao ponto de dizer que o Espírito e a esposa falam a mesma coisa, é uma só voz. O irmão Brana diz: o Espírito, o profeta e a esposa falam a mesma coisa. E nós vemos isto desde Apocalipse 10, versículo 1, quando Deus estava manifestando o 7º selo na terra, o cumprimento do 7º selo, a vinda do Senhor. E nós vemos, meus irmãos, lá em Apocalipse 10, versículo 4, que diz: mas ouvi uma voz do céu. João dizendo, escrevendo: mas ouvi uma voz do céu. João ouviu a voz de Deus. Cada eleito, ele tem discernimento, ele tem algo, uma semente lá na sua alma, que ele consegue ouvir a voz de Deus. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de felicidade para nós, porque diante de tantas vozes que tem hoje no mundo, nós podemos ouvir a voz do Espírito hoje. Apocalipse 10:4, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Foi a primeira vez que a voz falou com João. Mas em Apocalipse 10, o versículo 8 diz: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. Então, meus irmãos, João ouviu a voz de Deus, da mesma forma que nós temos que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus falou a primeira vez através do 7º anjo, através do irmão Brana, e revelou a palavra, revelou os 7 selos. Era a voz de Deus, a voz dos 7 trovões. Quando a voz falou com o 7º anjo, ele revelou os 7 trovões, os 7 selos, revelou o novo nome, revelou a era de Laodiceia terminou, revelou todos os mistérios de Deus. E quando nós ouvimos esta voz, quando nós ouvimos esta revelação, aquilo desceu no nosso coração, e nós cremos, porque nós ouvimos a voz de Deus. Mas quando a voz tornou a falar com João, já foi no tempo, meus irmãos, de Apocalipse 10, 8 a 11, quando Deus então estava manifestando o ministério da esposa de Cristo,
o ministério de João. Então João ouviu aquela voz que falou para o sétimo anjo, tornou a falar com ele, com João. E então João profetizou outra vez tudo o que o irmão Brana revelou. Porque o irmão Brana ouviu a voz. Porque o pastor Osmar ouviu a voz do Espírito, a voz de Deus. Você crê porque você ouviu a voz. Quem tem ouvidos, ouça. Isto é o eleito, meu irmão. Porque aquele que ouve e não crê, ele tem ouvido, mas não ouve, ele não consegue ouvir aquela voz de Deus, que fala não na sua mente. Porque na nossa mente existe a voz da nossa consciência. E a voz da nossa consciência é uma voz que fala com você também. Ela ouve o bem e o mal. Ela ouve de tudo. Vem na sua mente. O profeta diz que a nossa mente é o campo de batalha. Por que é o campo de batalha? Porque ali vem Satanás e vem Deus. Você escuta coisas boas e você escuta coisas ruins o dia inteiro. Você não escuta somente coisa boa, você escuta coisas ruins também. E aquilo fica ali na sua mente, no campo de batalha. Você tem que lutar com aquilo, para que você possa deixar descer só aquilo que é bom para o seu coração. Por isso, existe a voz da consciência. Você vai pensar, isso que eu estou escutando não está certo. Então você vai reprovar aquilo. Por isso que Deus nos deu uma inteligência, um cérebro, para que nós possamos pensar e filtrar tudo que nós ouvimos. É a voz da consciência. O pastor Osmar sempre dizia, né? As mentes cauterizadas. Mente cauterizada é aquela mente que não recebe mais nada. Já concebeu, já fechou. No mundo fala de cabeça dura. Seu irmão é cabeça dura. Essa irmã é cabeça dura. Você pode falar para ele não fazer isso. Pode falar para ela não fazer isso. Eles vão fazer. Por quê? Porque não consegue pensar corretamente. Já cauterizou a mente. Já fechou a mente. Já concebeu. Então não adianta ouvir mais nada. A pessoa é de um partido político. Você pode falar que é errado o tanto que for, aquilo não entra mais. Porque a mente já está cauterizada. Enfim. Mas a voz de Deus, meus irmãos, quando nós ouvimos a voz do Espírito, ela tem que descer para o nosso coração. Né? Quem tem ouvidos, ouça. Então esta voz entra através da nossa audição. Você ouve a palavra. E então esta voz desce para o seu coração. E lá no seu coração, então tem a sua alma, que capta aquela voz, que capta aquela palavra, que capta aquela luz, que capta aquela revelação. E aquilo te enche de alegria, aquilo enche a sua alma de prazer no Senhor. Os irmãos estão me entendendo? Eu lembro quando o pastor Osmar pregava, cada culto, meus irmãos. E o pastor Osmar sempre entregava os títulos, né? E começava a decorrer pela palavra de Deus, a decorrer pela mensagem. E a gente ali ficava quietinho. Os irmãos têm essa experiência também. E a palavra sendo pregada, e Deus falando lá no meu coração, Deus falando lá no seu coração, pastor Osmar pregando aqui, e aquela voz saindo daqui, e aquela voz entrando lá no seu coração, entrando lá na sua alma,
E você então conseguindo enxergar a luz, enxergar a revelação, enxergar aquilo que Deus estava falando na hora, no culto, na pregação. É a voz do Espírito, irmão. Temos que aprendermos a discernir a voz do Espírito, porque nem tudo que nós ouvimos é do Espírito Santo. Mombrana diz: somente há um Espírito Santo. E o Espírito Santo tem somente uma voz. Em São João 10, 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ei, glória! No tempo de Jesus, Maria Madalena ouviu a voz de Deus. Zaqueu, meus irmãos, ouviu a voz de Deus. O irmão Brana conta a história de Zaqueu, os irmãos devem ter lido na mensagem, que a esposa de Zaqueu ia nas reuniões de Jesus, às escondidas, para que Zaqueu, que era um homem muito importante, né, ali entre os judeus, fariseus, um cobrador de impostos, um maioral entre eles, um homem que sentava-se na frente, um homem que não podia ser visto com aqueles, com Jesus. Mas a esposa de Zaqueu ficou curiosa: eu quero lá ouvir a este de quem todos estão falando, a este a quem todos estão ouvindo a sua voz. E ela foi, e ela creu no Senhor Jesus. A esposa de Zaqueu, Mombrana diz. E ela, como uma cristã, então, que aceitou a Jesus, ela orava pelo seu esposo. Da mesma forma como que uma cristã deve também orar pelo seu esposo, que não é convertido ainda. E então ela deitava ali: Senhor Jesus, fala com Zaqueu, Senhor. Eu estou crendo no Senhor. Que o Senhor possa tocar no meu esposo. E ela tinha já comentado sobre Jesus, e Zaqueu não queria dobrar, né? Dobrar perante ela, e jamais eu irei lá e ouvirei aquele nazareno, mas de maneira nenhuma. E ela ali na oração, meus irmãos, se cada irmã soubesse o poder da oração, que a mulher ganha o marido sem palavras, sem ficar ali falando na cabeça, na orelha, é orando, é quieta no seu lugar, né? E ela orando, e Zaqueu: jamais, não, nem quero que você vá também. E foi, meus irmãos. Mas algo começou a mexer dentro de Zaqueu. E então, certa vez ali, Zaqueu começou a ouvir uma voz, que falava ali na sua consciência: mas por que todos estão falando desse Jesus, deste Nazareno, que anda com esses pescadores, que anda com essas pessoas? Por quê? O que ele tem de especial? Por que ele não veio através da nossa denominação, dos fariseus, dos saduceus? E então, algo começou ali dormindo, ali deitado na cama, e rolava para um lado, e pensando em Jesus, e não dormia, e de repente virava para o outro lado, e não conseguia dormir, meu irmão. Quando Deus quer falar com o eleito, Deus não deixa o eleito nem dormir direito, enquanto ele não ouve a voz. Porque depois que ele ouve a voz, Deus dá aos seus amados o sono. Amém? Mas se você não creu ainda, e você é um eleito, Deus fala com você à noite, de madrugada,
E Zaqueu então começou a pensar: e se eu encontrasse com esse Jesus e o observasse de longe, escondido, e eu visse ele chegar, se aproximar, e eu então poderia, irmão, ele pensando na sua consciência, a voz falando com ele, e ele ali lutando contra a voz de Deus. E Zaqueu então elaborou um plano. Jesus parece que vai passar por tal caminho da nossa cidade, e neste caminho tem uma figueira, e eu vou subir nessa figueira, e eu vou ficar escondido ali. E na hora que Jesus estiver passando por ali, eu quero pular na sua frente e dizer tudo o que eu penso acerca dele. E Zaqueu elaborou um plano, irmãos, para encontrar com Jesus. E ele remoía de um lado e remoía do outro, diz o irmão Brana, até que deu tal horário, é melhor eu ir bem cedo para lá, para que ninguém veja que eu estou lá. E ele então saiu de madrugada, diz o irmão Brana, que ele pôs as alparcas no pé, as sandálias no pé, e saía devagarzinho para sua esposa não ouvir. E quando ele saiu na porta, a sua esposa simplesmente ajoelhou no chão e disse: louvado seja o Senhor, que tem falado com meu esposo. Ela já cria que Deus estava operando na vida do seu marido. E Zaqueu assim o fez, tinha que subir numa árvore, um homem importante, ele era baixinho, não tinha como subir, meus irmãos. Ele olhou para o lado assim e viu os latões de lixo, diz o irmão Brana, a forma de expressão do profeta, né? E viu os latões de lixo, e empurrou eles aqui, e fez tipo uma escadinha ali, um homem importante, arrastando um latão de lixo, para subir numa árvore, para ter um encontro com Deus. Quando Deus quer agir na vida de uma pessoa, meus irmãos, deixa na mão de Deus, deixa que Deus cuida do seu filho, cuida da sua filha, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida da sua mãe, cuida do seu pai, põe na mão de Deus. E Zaqueu então trouxe aquele latão de lixo, subiu com muita dificuldade, e num galho ficou escondido ali, puxou os galhos para si, ficou escondido. Quando ele passar por aqui, eu vou pular na sua frente, e então eu vou falar: quem o senhor pensa que é? Meus irmãos, que tirou a minha esposa da nossa congregação, que tirou a minha esposa da nossa congregação. E lá vem Jesus, com os discípulos, e quando Jesus chega perto da figueira, e Zaqueu escondidinho ali, então Zaqueu ouviu a voz, e Jesus olhou e disse: Zaqueu, desce daí, que hoje me convém jantar na sua casa. Ei, Deus! Quem disse para Jesus que ele chamava Zaqueu? Deus te conhece pelo nome, meu irmão. Deus te conhece pelo nome, minha irmã. E então, Zaqueu ouviu a voz de Deus, e Zaqueu depois se converteu. Vocês sabem da história, né? Mas ouvindo a voz de Deus é algo maravilhoso. Creio que cada um de nós, se formos contar um testemunho de como nós ouvimos a voz de Deus, que é a voz da revelação, que é a voz da palavra, né? Eu, quando eu ouvi a primeira vez a voz de Deus, eu ouvi a voz, não é voz audível, meus irmãos. Voz audível, quem ouve é o profeta, é um profeta de Deus. Mas nós ouvimos a voz da revelação da sua palavra. Primeira vez que eu ouvi a voz de Deus, a voz do Espírito, foi a voz da revelação do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que eu ouvi a voz, que eu vi, nossa Senhor, isso é verdade, eu creio nisso. Eu ouvi a voz de Deus, do profeta, irmão Brana,
este profeta é verdadeiro, Senhor, porque eu ouvi a voz, meu irmão. A voz de Deus desceu no meu coração, desceu no seu coração, e você creu. Quando você ouviu a voz da mensagem de João, aquilo desceu no seu coração, você creu. Esta voz que te mantém até hoje, que me mantém até hoje, que mantém cada eleito até hoje, a voz da revelação, a voz do Espírito. O irmão Branham disse que Lázaro havia morrido, né? Jesus tinha sido chamado. Senhor, seu amigo está doente. E quando Jesus foi chamado, Jesus não foi naquele momento, né? Lá curar Lázaro. E Lázaro chegou a morrer, porque Jesus não estava ali. E então diz o irmão Branham que Lázaro chegou até mesmo ser sepultado, né? E então, quando Jesus chegou e Lázaro já havia morrido e tudo, que Jesus falou para eles ali: remova a pedra. O irmão Branham diz que Lázaro estava lá no paraíso, com uma grande nuvem de testemunhos, contando testemunhos, né? Junto com Abraão, junto com Isaac, Jacó, junto com os heróis da fé do Velho Testamento, cada um contando a glória de Deus nas suas vidas. Abraão contando para ali naquela nuvem de testemunhos, Abraão dizendo: irmãos, quando eu ouvi a voz de Deus, foi fácil não, porque quando eu ouvi a voz de Deus, a voz disse para mim: Abraão, Gênesis 12, versículo 1, sai da tua terra, Abraão, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Irmãos, não foi fácil, porque Deus não me mostrou a terra para sair, e Abraão contando o testemunho ali. Mas sabe por que eu saí, meus irmãos? Porque eu ouvi a voz. Mas Abraão, você não sabia nem para onde você ia, mas eu ouvi a voz da revelação. E quando o eleito ouve esta voz, ele não se perde. O eleito, quando ouve a voz, ele está na denominação, ele sai de lá. Sai dela, povo meu. Nós ouvimos esta voz, meus irmãos. Sai dela, povo meu. Nós ouvimos essa voz. Então ali Jacó, contando como ele ouviu a voz, tal. E Lázaro estava lá, meus irmãos, ali, no cantinho, reunido com os irmãos. De repente Lázaro ouve uma voz: Lázaro, sai para fora. Irmãos, eu estou ouvindo a voz, ele está me chamando de volta. E Lázaro ressuscitou. Ele ouviu a voz da ressurreição. Uma tão grande nuvem de testemunho, irmãos. Nosso pastor está nessa nuvem de testemunhos hoje, reunido ali com o irmão Branham, com os irmãos, irmão Neville, contando as bênçãos que Deus operou no período que ele estava aqui conosco, o quão maravilhoso foi. Uma tão grande nuvem de testemunhos, o irmão Branham contando todos os sinais e maravilhas, quando ele estava lá no Monte Pôr do Sol, que aqueles 7 anjos vieram da eternidade. Irmão, não é outro assunto que vai ter lá não, irmãos. Nós vamos falar das bênçãos que nós recebemos. E o pastor Osmar ali, meu irmão, contando, irmão Branham, quando eu ouvi a voz dos 7 trovões revelados, eu não queria que fosse eu, irmão Branham. Queria que viesse a outro, mas a voz veio a mim, irmão Branham. Irmão Osmar,
Eu preguei sobre isso. Se alguém disser, eu vejo, não rejeite. E você viu, Osmar. E tem um povo que não te rejeitou. Ei, meus irmãos, ouvir a voz do Espírito, a voz do Espírito hoje. Os irmãos ouvem a voz do Espírito, falando na sua alma, falando no seu coração. Se não fala no seu coração, irmão, peça ao Senhor, Senhor, que a sua voz desça 30 centímetros da minha cabeça, para o meu coração, para a minha alma. É lá que Deus trabalha, é lá que Deus muda, é lá que Deus transforma. Na mensagem A Era de Esmirna, o parágrafo 143, A Era de Esmirna, parágrafo 143, na parte C do parágrafo, né? É uma continuação da mensagem que falamos quinta. Então, na parte C, A Era de Esmirna, parágrafo 143. Mombrana diz: como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo, o tempo de João, no tempo do irmão Brana, nós tínhamos uma voz, falando através da mensagem de uma só pessoa. Quando o irmão Brana partiu, começou a ter várias vozes. Voz da ressurreição isolada, voz do aperto play, voz de vamos deixar um avião que o irmão Brana vai ressuscitar, voz que os 7 trovões não foram revelados, várias vozes. E estas vozes eram vozes de confusão, de interpretações, porque o profeta partiu. Até que surgiu a mensagem de João. Quando surgiu a mensagem de João, meus irmãos, acabou-se as perguntas. Porque João ouviu a voz de Deus. E então nós podemos ouvir a voz de Deus através da mensagem de uma só pessoa no tempo de João. E quão maravilhoso foi! Ninguém podia falar nada, só tinha uma voz. Mas depois que João partiu, hoje é o tempo que surge várias vozes, cada um falando de um jeito, uma coisa ali. E o eleito tem que discernir a voz do Espírito hoje, para que o eleito possa permanecer com a palavra. Por isso, irmão Brana diz, meus irmãos, eu não quero gritar. Por isso, irmão Brana diz, como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz. Só há um Espírito Santo. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Isso tem que ser luz, revelação, meus irmãos. Você ouvir uma voz, não ouvir várias vozes. Porque quando você começa a ouvir várias vozes, você se perde. Porque Deus tem somente uma voz. Deus é um. Deus não é 2. Deus não é 3. Deus não é um grupo. Deus tem uma voz. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Eu tenho que ficar repetindo isso. Porque parece que as pessoas não entendem que Deus tem somente uma voz. Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Oh, quão importante é ouvir a voz de Deus através de seus mensageiros. E depois dizer o que tem sido dado para dizer à igreja. Deus falou com o mensageiro. E depois o pastor dizer à igreja o que Deus deu através da mensagem do mensageiro a ser dado à igreja. É repetir de novo.
é falar a mesma coisa. Ó, quão importante é ouvir a voz de Deus, a voz da revelação, meus irmãos, a voz da revelação. Laodiceia, parágrafo 80. A era de Laodiceia, parágrafo 80. Na parte C do parágrafo, para nós irmos mais depressa um pouquinho. Então Deus mandou a Wesley, e ele foi a voz com a palavra em seu dia. Cada mensageiro foi a voz da palavra para o seu dia. O povo que aceitou a revelação, a voz de Deus, é a revelação. Espera que você vai ouvir uma voz audível. Adriano. Isso Deus faz com o profeta. O pastor Osmar não ouviu a voz audível de Deus. Ele ouviu a voz da revelação de Deus. Eu não preciso ouvir a voz audível de Deus. Nós precisamos ouvir a voz da revelação, do que já foi revelado. Então, Deus mandou Wesley e ele foi a voz, com a palavra em seu dia. Lutero foi a voz, com a palavra em seu dia. O irmão Branham foi a voz, com a palavra em seu dia. João foi a voz, com a palavra em seu dia. E agora nós temos que sermos cuidadosos em falarmos a mesma coisa, porque a voz é a palavra, a voz é a revelação dos 7 trovões. Então nós temos que falar, ouvir a mesma coisa. A revelação que Deus havia dado a Wesley chegou a ser as cartas vivas, lidas e conhecidas de todos os homens de sua geração, povo da hora, que ouviu a voz da mensagem de Wesley. Eles foram cartas vivas. O povo de Lutero, o povo de Wesley, o povo de o irmão Branham e o povo de João. O que nós somos hoje, meus irmãos? Nós temos que sermos cartas vivas, 7 selos revelados, 7 trovões revelados. Você é um Branham, você é da família Branham, você se porta como tal. Ah, mas falaram mal de mim, falaram mal da minha família, falaram mal dos meus filhos, falaram mal do meu pastor, falaram mal do meu... Se eles falaram mal, você não tem que falar mal, porque você é um cristão, e você vai se portar como um tal, você vai dar o exemplo. Eles não são cristãos, eles não são bramitas, mas você é. Eles não crêem nos 7 trovões, não crêem no novo nome, mas você crê. Eu creio, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que me portar como um filho do trovão. Ou eu não sou filho do trovão, ou você não é filho do trovão. Aonde você for, você tem que andar como um filho do rei, diz o irmão Branham. Ele é rei dos santos. No seu trabalho, você se porta como um filho do rei. Você é os trovões revelados lá. As pessoas vão conversar com você, está conversando com um trovão revelado, porque você é uma carta escrita e lida. Todo mundo lê. Aquela irmã é uma cristã, não precisa nem conversar com ela. A vida dela, a vestimenta dela, o cabelo dela, o salto dela, mostra que ela é uma cristã. O meu irmão, não precisa ele ficar falando. A postura, o caráter, mostra que ele é um cristão, que ele é um da família Branham, um dos tais, porque ele ouviu a voz. Cartas lidas
e conhecidas de todos os homens de sua geração. Agora é a nossa geração, meus irmãos. Quem tem que mostrar isso agora somos nós, na nossa humildade, conhecendo as nossas limitações, as nossas fraquezas. Por quê? Porque nós temos que viver essa palavra, dia a dia. Nós temos a fé do rapto, e esta fé, esta voz, esta revelação do rapto, é quem vai nos transformar num abrir e fechar de olhos, para subirmos a encontrar com o Senhor nos ares. Quando os metodistas fracassaram, Deus levantou a outros, e assim tem continuado através dos anos, até que neste último dia, há outra vez um novo povo na terra. Sempre foi assim. Só que agora, para os gentios, meus irmãos, nós somos o último povo na terra dos gentios. Nós somos o povo que creu na mensagem de João. Então cabe a nós agora cumprirmos com a nossa parte e viver essa palavra de coração e humildade, com simplicidade, buscando a Deus em oração, lendo as mensagens do profeta, ouvindo a mensagem de João, apertando o play certo. Aperta o play certo na sua casa, ouve, deixa ligado o YouTube, no canal do Pastor Osmar, mensagens o dia inteiro. Isto é bênção para o seu lar. O meu sogro, o irmão Ronilson, ia namorar a irmã Sara. O radinho, na época da Rádio Mania, ficava ligado na Rádio Mania o dia inteiro. Era hino, pregação, Pastor Osmar, dia e noite, dia e noite. Ia namorar ouvindo o Pastor Osmar. Eu ia jantar ouvindo o Pastor Osmar. E foi uma benção, né? Mas, meus irmãos, aperta o play certo no seu carro, vai trabalhar, põe o Pastor Osmar. Está na sua casa, a irmã está lavando roupa, ouve o Pastor Osmar, aperta o play. Isso é apertar o play certo. Ninguém é contra apertar o play certo. Somos contra a doutrina errada, de ficar somente com os CDs, achar que Deus está, a voz de Deus está falando através de maquinários. Deus fala através do homem. Se você não pode crer no homem, você não pode crer em Deus. No tempo do Pastor Osmar, nós tivemos que ter um homem quem crê. Mas Deus levou esse homem. E agora, nós temos que ter um homem quem crê, um pastor em quem crê. E cada membro vai crer no seu pastor. Porque não tem um homem em especial hoje. Não tem um homem em especial hoje. Como foi com o pastor Osmar. Ainda que muitos podem querer ser, mas não tem um homem em especial hoje. Cada membro vai crer no seu pastor, e o seu pastor vai pregar a mensagem que o pastor Osmar pregou. É simples, meus irmãos. É só ouvir a voz. É só ouvir a voz, meus irmãos. Vamos continuar aqui um pouquinho, né? Na mensagem, quais são as obras de Deus? Parágrafo 3. Vou resumir um pouquinho, né, para não ficar muito extenso. Mas nessa mensagem aqui, vou ler também um pouco. Mas nessa mensagem aqui, o irmão Brana tinha uma reunião e contou nesta mensagem quais são as obras de Deus. Um testemunho que aconteceu numa reunião lá na Geórgia. O irmão Brana conta que havia ali nesta reunião, antes do culto começar, um culto que o irmão Brana ia fazer a fila de oração, distribuía, né, os cartões de oração,
E então, depois do culto ali, irmão Brana fazia fila de oração, irmão Brana orava pelos enfermos, e as pessoas eram curadas. E então, antes de começar o culto ali, as pessoas chegavam cedo. Irmão Brana disse nessa mensagem, que não tinha espaço nem para ficar em pé. Era tanta gente sentado no auditório lá em cima, encostado nas paredes, na frente, não tinha onde ficar em pé. E havia uma irmãzinha sulina, de cor, sentado bem ali perto, na frente. E ela, esperando o culto começar, ela olhou para o lado assim, e viu uma outra irmã em pé, com seu bebê no colo e com um cartão de oração na mão. E o bebê tinha uma doença. E aquela mãe tinha levado o seu bebê ali, crendo que o irmão Brana ia chamar o cartão de oração. Porque, como que o irmão Brana fazia? Distribuía os cartões de oração, e o irmão Brana então começava a partir de um certo número. Então, nem todos que recebiam o cartão de oração era chamado na frente. Era conforme a direção de Deus no irmão Brana, né? E aquela irmãzinha estava ali com o seu bebê no colo, e em pé, espremida. E então aquela irmã sulina que estava ali, do sul, sulina que vinha do sul, né? Sentada na frente, meus irmãos. Então escuta isso aqui, é muito... E então ela pensou, e ela começou, aquela irmã que estava sentada, começou a ficar incomodada, né? Ela se compadeceu de uma mulher andando por ali com um bebezinho nos braços. E não havia nem mesmo espaço suficiente para as pessoas ficarem em pé. Então, ela pensou que essa era a razão de sentir tanto por aquela pequena mulher. Ela começou a sentir algo no seu coração, na sua alma ali, sabe? E ela começou a sentir. Então, o Espírito Santo disse: vá e ore pelo bebê. O Espírito Santo disse: vá, aquela mulher falou para ela: vá e ore pelo bebê. E ela então pensou, mas... E ela começou, que coisa estranha, aquela irmã, ela está esperando uma oração do profeta, né? Ela tem um cartão de oração na mão ali, e como que eu vou lá, e um sentimento, sabe, irmãos, de que Deus estava pedindo para ela fazer uma coisa, e ela ainda não tinha entendido a voz de Deus. E ela então começou a ficar incomodada, e não, mas ela vai ser chamada, né? O irmão Brana vai orar pelo bebê, e ela começou a ter escusas ali. Ela fala assim, irmãos, ela respondeu: seja o que for isto que falou comigo, não vou orar por esse bebê. Estava quietinho, vou ficar quietinho. Tem hora que Deus, misericórdia, tem hora que Deus manda nós fazermos alguma coisa, nós queremos ficar quietinho, né? Não vou orar por esse bebê. Esta mãe está segurando um cartão de oração que ela acabou de receber. O irmão Brana estará orando por esse bebê hoje à noite. E se ele for chamado na fila de oração, e continuou: eu nunca iria orar por esse bebê. Aquela mulher falou: eu não vou lá orar por ele. Ela veio para receber a oração do profeta. Aí o Espírito Santo falou com ela: vá e ore pelo bebê. Vá e ore pelo bebê. E isso ficou tão forte em meu coração. Aonde que Deus fala? É no coração, é na alma. E isto ficou tão forte em meu coração, que ela não conseguiu evitar esta convicção. Então, depois de um tempo, ela pensou: bem, eu vou ceder meu assento a essa mulher. Eu vou me levantar e ceder o assento a ela. Talvez isso tire isso da minha cabeça.
E então você sabe. Irmão Brand diz, então você sabe, escuta isso aqui, irmão. É sempre melhor obedecer ao que o Espírito Santo diz para fazer. Amém? Levantem as mãos dos irmãos que creem assim. É sempre melhor obedecer o que o Espírito Santo diz para fazer. Não replique, só obedeça. Você pode não entender o porquê. Você pode não entender. Mas faça-o de todos os modos. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre certo. E ela foi nessa irmã, senhora, gostaria de se sentar no meu lugar? Eu estou sentindo um aperto no meu coração e se eu orar pelo seu bebê, a senhora poderia ficar com o meu lugar, a senhora se sentaria ali, a senhora se incomodaria só para tirar isso do meu coração. Eu estou sentindo algo que eu tenho que orar pelo bebê. Sim, irmã, pode orar pelo bebê. Irmão Brand diz que ela fez uma oração curta e simples. Cedeu o seu lugar a ela e foi sentar lá em cima no auditório. Lá em cima no auditório. Então veio o irmão Brand e pregou e tal. Aí o irmão Brand disse, e ela foi chamada na fila de oração. Aquela irmã foi chamada ali, para que o irmão Brand orasse pelo bebê. Então vamos lá. Você trouxe seu bebê por uma determinada causa, certo, irmã? Isso mesmo, irmão Brand. Isso estava certo, ela confirmou. Mas o irmão Brand declarou, mas irmã, o bebê já foi curado. A bênção está sobre o bebê, irmã. A irmão Brand usou o discernimento do Espírito. Irmão Brand diz, houve uma pequena mulher, com cabelo de certa cor, usando um vestidinho xadrez. Concluiu, essa é ela, sentada lá na galeria, ali, lá em cima. O Senhor curou o seu bebê. Você vê como o Espírito Santo trabalha, irmãos? Essa mulher pensou que eu era um evangelista, e que eu tinha o poder de operar a cura, e deveria ser eu, diz o irmão Brand. Mas vejam bem, eu não poderia ter compaixão daquele bebê, como aquela mãe. E o Espírito Santo não escolheu a mim para orar pelo bebê, escolheu a pequena mãe para orar pelo bebê, e Deus honrou e curou o bebê, e ele ficou completamente sã. Recebemos seu testemunho, vem? A irmã Brand diz, vale a pena obedecer o que o Espírito diz para fazer. Façam rapidamente. Amém, meus irmãos. Amém. Na mensagem A Era de Éfeso, o parágrafo 93, o irmão Brand diz, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pode ser que milhões ouçam ou leiam estas palavras, mas quantos prestarão atenção? Milhões vão ouvir a mensagem de João, meus irmãos, mas quantos vão prestar atenção na voz? Quantos vão conseguir ouvir a voz da revelação? Quantos vão prestar atenção? Isso não sabemos, mas aquele que inclinar seus ouvidos e desejar conhecer as palavras de verdade, encontrará o Espírito de Deus iluminando. Se seu ouvido estiver aberto para a palavra, o Espírito de Deus tornará a palavra real para você. Ora, este é um trabalho do Espírito. Eu posso ensinar-lhe a verdade,
Mas se você não abrir seus ouvidos para ouvi-la e seu coração para recebê-la, então você não obterá a revelação. Se você não abrir seus ouvidos para ouvir e abrir seu coração para receber a palavra da hora, então você não obterá a revelação. Onde a voz do Espírito está hoje? A voz do Espírito hoje. O pastor Osmar, meus irmãos, ele mostra que nós ouvimos a voz do Espírito através de Paulo, através de Brana, e hoje ouvimos a voz do Senhor através da esposa. E ouvir a voz do Senhor hoje, no tempo do irmão Brana, do pastor Osmar, ouvir a voz da esposa, não era ouvir a voz de uma mulher, era ouvir a voz de João. João era o mensageiro da esposa. Mensageiro, meus irmãos, porque João estava profetizando o que o sétimo anjo profetizou, revelou. Porque não cremos que exista um oitavo mensageiro. Não existe um oitavo mensageiro. Somente há 7 estrelas, 7 anjos, 7 mensageiros para 7 eras da igreja. E o sétimo anjo foi o último anjo, o último mensageiro. Mas João é o mensageiro porque ele profetiza outra vez. Ele está ligado ao sétimo. João faz parte do sétimo. A esposa faz parte do sétimo. O sétimo foi o irmão Brana. Não existe um oitavo mensageiro. Amém? Mas João foi o mensageiro porque ele profetizou outra vez. Ele trouxe a mensagem do sétimo anjo para a esposa no Brasil e no mundo. Aquilo que o sétimo anjo não pôde explicar, ele revelou, está escrito nas mensagens, mas foi-lhe proibido explicar no seu dia. Então João veio, tomou isto, ouviu a voz e profetizou outra vez. Então a voz do Espírito, meus irmãos, a voz da esposa, não é a voz de uma mulher, não é a voz de uma pregadora. A voz da esposa é a voz de João. Não cremos numa pastora, não cremos na voz de uma mulher, nós cremos na voz de João. É o Espírito Santo, é a voz do, não é a voz da, é a voz do Espírito Santo. Bom, o pastor Osmar diz, meus irmãos, foi o tempo que eu falava, o profeta disse, hoje eu tenho que falar também, o pastor Osmar disse, e nós vamos ouvir ele falar, nós vamos ouvir o pastor Osmar falar, vamos ver quem consegue ouvir a voz. O pastor Osmar falou, a voz do Espírito hoje não é através do irmão Brana. Ei, glória! Porque o irmão Brana já havia morrido, diz o pastor Osmar. Não é apertar o play, diz o pastor Osmar. A voz do Espírito não é a voz do irmão William Brana, hoje, no tempo de João, no tempo do pastor Osmar, porque o irmão Brana já havia morrido. Não é apertar o play, diz o pastor Osmar. Não é através de dispositivos, de computadores, DVDs, toca-fita. Você tem que crer num pregador. Você tem que ter um pastor em quem crê, que prega esta voz para você, que tem vida. Diz o pastor Osmar, nós vamos ouvir, meus irmãos. É através de pregações, homens inspirados,
que têm sido fiéis a esta mensagem e têm distribuído esta mensagem através de pregações, não fita cassete. Que você possa ouvir a voz, irmãos. Isso foi no tempo do profeta, mas o pastor Osmar também já partiu. Que você possa ouvir a voz. Querido Pai Celestial, te agradecemos nesta hora, Pai, porque Tu tens falado conosco, tem nos abençoado com a Tua palavra, Senhor. Temos ouvido a Tua voz, Pai. Perdoe a cada dia as nossas faltas. Estamos aqui para servir, Senhor. Que o Senhor venha a cada momento, Pai, falar conosco, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deitei e dormi porque o Senhor me sustentou. É ter uma pregação que te dá descanso. Então, essa daqui me dá descanso. Eu não posso pregar Santíssima Trindade porque ela não me dá descanso mais. Quando eu não sabia nada, eu pregava ela. Certo? Eu pregava contra profeta quando eu não sabia nada de profeta, há mais de 50 anos atrás. Mas depois que tive essa luz, acabou. Nada mais entra, é só esta palavra. Então, eu estou pregando para vocês e vocês têm que saber, se vocês são profeta e espiritual, têm que saber que as coisas que vos prego são mandamentos do Senhor, certo? Aí eu digo do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Brana, que é o nosso irmão Brana, certo? O que prego são mandamentos do Senhor. Porque o que Brana pregou era o que ele tinha recebido do Senhor. Como Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu creio da mesma forma, porque aquilo foi lá no início da era gentia. Aqui é o final, foi o final da era gentia. Porque Brana recebeu do Senhor o que também nos ensinou. Nós não temos dúvida disso. Brana não recebeu da Igreja Batista, onde ele ficou uns tempos e saiu. Brana não aprendeu com ninguém mais. Brana estudou vários livros, mas para pregar o que ele pregou e a revelação que tem, não foi aprendizado de homem. Porque os que são aprendizado de homem estão nas denominações. Mas aqueles que puderam ver que este homem, William Branham, era um profeta, então eles têm tomado a mensagem profética e têm pregado esta mensagem como mandamento do Senhor. Agora você vai ter muitas controvérsias por aí. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Eles acrescentam aqui, tiram acolá, e logo a mensagem não é mais pura. E o reavivamento declina, morre. Como devemos ser cuidadosos em ouvir uma voz? Porque o Espírito tem somente uma voz, que é a voz de Deus. Amém? Então, nós já ouvimos a voz do Espírito através de Pedro, a voz do Espírito através de Paulo. Ouvimos a voz do Espírito através de Brana. Hoje nós estamos ouvindo a voz do Espírito através da esposa. Isso dá para doer a cabeça de muita gente. A voz do Espírito hoje não pode ser através do irmão Brana, ele já partiu. O Espírito está usando a igreja que foi alimentada por ele, pastores que comeram a sua mensagem, que receberam a sua mensagem e que estão sendo fiéis a esta mensagem e distribuindo esta mensagem através de pregações. Não é apenas fita cassete, apertar o play, não. Não é somente isso. Tem que ter homens inspirados, como teve lá atrás no tempo de Moisés, Josué, Caleb e assim por diante. No tempo de Jesus, teve os discípulos, irmão Brana teve os seus do seu dia, mas vou chegar lá. Amém. Paulo admoestou-os a dizer o que ele dissera, assim como Pedro fez. Ele advertiu-os que ele próprio, Paulo, não podia mudar uma palavra do que tinha dado por revelação. Você sabe que não pode mudar uma palavra dos selos.
Os selos é revelação. Não, você não pode mudar uma palavra. Se ali está escrito, o 7º anjo está na terra no tempo da sua vinda. A brecha 41.